Toda honra e toda glória sejam tributadas ao Senhor nosso Deus, que é fiel em cumprir suas promessas e que nos ama incondicionalmente, e isso nos sustenta em todas as circunstâncias da nossa vida. A nossa firmeza nos caminhos de Deus sempre é proporcional ao nosso grau de confiança na bondade e na fidelidade do Senhor. Eu quero ler apenas uma passagem, alguns versículos, aliás, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes, versículo 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Versículo 9, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Apenas esses 3 versículos para uma rápida meditação. Nós aprendemos nesse texto que nem sempre Deus diz sim às nossas orações. Nem sempre Deus responde às nossas orações do jeito que nós desejamos. Ele sempre responde do jeito como precisamos. Muitas orações que nós fazemos, se tivéssemos uma resposta positiva da parte de Deus, descobriríamos mais na frente que tínhamos orado errado. Deus não se deixa convencer pelos nossos caprichos ou pelas nossas argumentações. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar, e sempre responde conforme as nossas necessidades. Paulo era um homem de vida alinhada com Deus. Paulo era um homem de vida ilibada, um coração sinceramente devotado, um homem quebrantado, profundamente dedicado à obra de Deus, apaixonado por Jesus, plenamente habitado pelo Espírito Santo, usado nas mãos de Deus, um homem solidário, altruísta, sensível à voz do Espírito Santo, cheio de apetite pela palavra de Deus, cheio de coragem para fazer a obra de Deus. E ele teve experiências espirituais, experiências místicas muito profundas, como essa experiência do arrebatamento de espírito, em que ele foi transportado para dimensões espirituais elevadíssimas e viu e ouviu coisas que ele não recebeu autorização divina para verbalizar ou para detalhar para ninguém. E as visões e as experiências que ele teve foram tão profundas que ele foi atacado,
em uma área da vida dele, é chamado de espinho da carne. Ele chama de mensageiro do diabo. Era um tipo de obstáculo na vida e no ministério dele, que parece que diminuía sua liberdade, que sugava um pouco as suas forças, mesmo que a Bíblia não diga que espinho na carne era esse. Mas a gente pode fazer inferências comparando algumas afirmações de Paulo, principalmente na carta aos Gálatas, mas não é essa a minha preocupação nessa mensagem rápida. Ele se atribula com aquilo que lhe limitava, com aquilo que judiava com ele, e ele decide orar a Deus decisivamente para que Deus removesse da vida dele aquela trava, aquele obstáculo que ele fazia sofrer por dentro, que ele impedia de se gloriar das revelações que ele recebeu. Era algo que impedia Paulo de se exaltar, era algo que impedia Paulo de se ensoberbecer, e ele chama aquilo de um mensageiro do diabo que ele esbofeteava. E ele ora e pede 3 vezes: Senhor, retira este espinho da minha carne, retira este espinho da minha carne, retira, Senhor, este espinho da minha carne. E a resposta que ele teve de Jesus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele fez orações sinceras, mas a resposta não foi a que ele queria, mas foi a que ele precisava. Moisés também, antes de morrer, ele orou a Deus para que Deus lhe desse o direito de entrar na terra de Canaã. Mas Deus disse para ele: não me fale mais nisto, porque ele tinha falhado lá naquele episódio em que ele bateu na rocha e da rocha saiu água, quando Deus tinha ordenado que ele falasse à rocha. Mas debaixo da pressão da multidão, ele perdeu a paciência e, em vez de falar à pedra, ele bateu com o seu cajado na pedra, e aquilo para Deus foi uma grande ofensa, que desqualificou Moisés para entrar na terra prometida. E já próximo de morrer, ele orou a Deus sinceramente, muito provavelmente até chorou, e pediu para Deus relevar, perdoar e deixar ele entrar na terra. Mas Deus já tinha dito que ele não ia entrar por causa daquela sua falha. E Deus respondeu para ele: não me fale mais nisto. Nem sempre Deus diz sim para as nossas orações, mas sempre as respostas que Deus dá, as orações que fazemos diante dele, sempre as respostas dele correspondem às nossas necessidades, mesmo que a gente não entenda imediatamente. Tem coisas que a gente só entende depois. Às vezes o não de Deus é um livramento, às vezes o não de Deus é uma bênção grandiosa na forma de uma contrariedade ao desejo do nosso coração. Deus sempre sabe o que faz, porque Ele é sábio e nos conhece. Que nós aprendamos essa importante lição. Existem pessoas que dizem: o Senhor nunca deixou de responder as minhas orações conforme eu pedi.
Geralmente são afirmações de pessoas que não amadureceram o suficiente. Deus já me disse não muitas vezes. Paulo disse: nós não sabemos orar como convém. Aprender a orar é um outro processo lento em nossas vidas. Que nós aprendamos essa importante lição. Deus não é obrigado a dizer sim para aquilo que nós pedimos a Ele. Às vezes Ele pode até ficar em silêncio, ou até dizer não abertamente, mas toda a resposta de Deus às nossas orações será sempre para o nosso bem, mesmo contrariando os nossos interesses e expectativas. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração, porque vale a pena sermos fiéis a